Boa noite a vocês que participam deste seminário estadual tão esperado e amorosamente construído, num contexto de bem pouca amorosidade que temos enfrentado atualmente. Então, quero saudar as pessoas que nos prestigiam com sua fala hoje à noite, especialmente a professora Magali Cunha, né? O professor Ferrarese e o padre Paulo, que estarão falando para a gente. E eu quero iniciar com uma pequena mística, uma palavra poética que foi escrita pelo pastor Dr. Roberto Tsuete, meu professor na Faculdade de Teologia, professor em missiologia, uma área bem controversa, né? Mas ele foi meu professor de missiologia e um dos meus orientadores no trabalho de conclusão em teologia. O professor Roberto escreve essa palavra, essa poesia, quando participou em Pelotas, no dia 7 de setembro passado, da Jornada do Grito dos Excluídos. Então, ele escreve essa poesia porque, na ocasião, foram escolhidos 4 símbolos que serviram para o anúncio de uma mensagem de esperança. Então, nós queremos compartilhar exatamente esta palavra, ou este poema, embebido em esperança. Poema embebido em esperança. Luz. Queremos luz. Gritamos por luz. Clamamos por luz em meio a trevas. Não nos conformamos que num país ensolarado, as sombras do ódio, da mentira e da falsidade prevaleçam. Dá-nos luz, ó Deus, a luz da racionalidade dialógica, a luz da cidadania assumida a cada dia, a luz da justiça, da equidade de gênero, do respeito ao diferente, a luz da liberdade vivida na convivência amorosa e criativa. Terra. Queremos terra para plantar. Gritamos por terra liberta. Terra para que a vida prevaleça e que na hora da morte ela nos sirva de abrigo e faça nascer novas sementes. Dá-nos, ó Deus Criador, a terra da promessa, a terra da produção agroecológica, a terra do povo que renasce das cinzas de uma economia voltada somente para o lucro de uns poucos. Água. Queremos água pura, gritamos por água para todas as pessoas. E por isso não aceitamos a privatização das águas num país tão rico delas. Que as águas dos rios voadores se multipliquem e vençamos passo a passo a destruição provocada por incêndios criminosos que destroem matas e florestas, o cerrado e o pantanal, verdadeiras riquezas e patrimônio nacional. Que as águas dos rios, dos córregos, dos açudes e dos mares nos sejam bênção e carreguem com suas ondas nossas almas, nossos sonhos, nossas esperanças para um bom porto. Pão. Queremos o pão, alimento universal, o pão da mesa do reino. Pão de trigo, pão de mandioca, pão de queijo, pão de pinhão. Num país que mata de fome crianças diariamente, injustiça que grita aos céus, clamamos por pão. Queremos o pão alimento, o pão justiça, o pão direitos humanos,
o pão trabalho com carteira assinada e dignidade, o pão moradia, o pão educação. Queremos o pão da saúde pública de qualidade e garantida. Queremos o pão da agricultura familiar, agroecológica, o pão da garantia dos territórios indígenas e quilombolas, o pão da Amazônia preservado. Queremos o pão da dignidade das mulheres, das meninas, das crianças e adolescentes. Queremos o pão das políticas públicas para todas as pessoas, sem discriminação ou preconceito. Queremos o pão das cotas nas universidades, o pão da paz e da solidariedade. Em síntese, em suma, queremos o pão da vida. Dá-nos, ó Deus, deste pão pelo qual gritamos, desta terra, desta água, desta luz. Gritamos com todas as nossas forças, nossa mente, nosso espírito, nossa fragilidade, que se torna força em ti. Que o amor maior que nos dá a vida, a absoluta vida, esteja conosco nessa noite, quando trocaremos ideias de como resistir e não apenas gritar, mas agir por pão, por luz, por águas, por terra, por vida. Que assim seja e que tenhamos nesse momento a luz do discernimento, o amor da convivência. Amém. Amém. Querida pastora Mara Parloff, da Igreja Luterana, aqui de Belo Horizonte, comunidade luterana nossa, querida companheira do CONIC Minas, muito agradecido pela mística bonita, né? Poema faz parte das nossas ferramentas de resistência amorosa, corajosa e profética nesses tempos, né? E muito nos ajuda a entrar nesse clima para refletir um tema que para muitos pode parecer muito espinhoso, né? Mas que é tão urgente, tão necessário refletirmos, né? E pensar estratégias, ações para superar, né? Um desses grandes divisores né? De gente, de instituições, de igrejas do nosso tempo, que são os fundamentalismos. Gostaria de agradecer mais uma vez, né, a todos e todas, especialmente, né, a parceria dos nossos assessores, né, professor Ferrarese, né, do Instituto Isabela Hendricks, né, o padre Paulo Adolfo, do Cefep, né, professora Magali Cunha, né, do ISER, né, e também, especialmente, a Comissão de Ecumenismo da CNBB do Leste 2, na pessoa de Dom Francisco Cota, bispo diocesano de Sete Lagoas, e Magda Mello, coordenadora, também, né, a nossa equipe aqui do CONIC Minas, né, está eu, a, né, pastora Mara, o reverendo, né, Bernardino, também o diácono Alex. Então, abri rapidamente a palavra para a Magda e para o Dom Francisco, para uma palavra em nome da Comissão de Ecumenismo. Boa noite a todos e todas. É uma alegria para nós, da Comissão do Ecumenismo, juntamente com o CONIC de Minas Gerais, estarmos mais uma vez aqui para essa nossa formação, conhecimento, abordagem sobre o ecumenismo, o diálogo interreligioso e hoje, em especial, o fundamentalismo, que vem trazendo cada vez mais divisões, vem aumentando muito o conservadorismo e só expressam a homofobia, a xenofobia, o antifeminismo, o racismo e toda sorte de discriminações. Então, nós tendo a oportunidade de falarmos em coisas, em situações que são doloridas e que mexem com a gente, nós estaremos abrindo os olhares e ajudando a construir um mundo melhor. Então, juntos, a comissão e o CONIC, acolhemos a todos
e todas, e que tenhamos uma boa noite com essa live, com pessoas tão preparadas, que vêm nos brindar com tantas coisas e novidades que nos ajudam no dia a dia, diante dessa realidade tão difícil, tão espinhosa e cheia de divisões que estamos vivendo atualmente. É muito importante esse tema, essa live, para que possamos buscar caminhos a serem trilhados para que luzes sejam alcançadas. Sejam bem-vindos e que tenhamos uma boa live, um bom encontro. Em nome da Comissão para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, agradecemos a participação de todos e todas. A todas e todas, minha saudação fraterna. Que bom estarmos juntos, aqui no formato virtual, mas que possamos ir além, né? Que essa ferramenta possa ser um meio também de estreitar nossas relações, de alimentar em nós o espírito fraterno, é o que dispomos agora de, podemos dizer, de oportuno para ser usado como ferramenta também para a evangelização. Certamente não faltarão oportunidades para que possamos encontrar presencialmente e assim celebrarmos de maneira mais plena. O que nos trouxe aqui, a mística, com certeza, esse poema, né, carregado de muito profetismo, luzes em meio a muitas sombras. E queremos esse profetismo que alimenta a esperança, né, que motiva as relações fraternas, que reivindica direitos. E esse é o nosso caminho do ecumenismo. Não é falar de nossas diferenças, mas é através daquilo que temos em comum, sabermos usar os vieses, né, que podemos, pelo mesmo evangelho que nos convoca, agir de forma conjunta. Nessa questão da água, da terra, da defesa da dignidade humana, né, são tantas causas, né, que o mesmo evangelho nos pede para abraçar, o mesmo Cristo encarnado, né, nos pede para, né, fazer ressoar nesse mundo em que vivemos. Estamos aí com esta live, que é de início uma iniciativa do CONIC, a nossa comissão do ecumenismo da CNBB, realiza a cada 2 meses também uma live formativa, e já tendo no planejamento do CONIC esse seminário, então achamos por bem não realizar particularmente a nossa live e estarmos aqui de forma conjunta com o CONIC, e temos essa boa relação, a comissão episcopal pastoral da CNBB, da qual sou o bispo referencial, é muito integrada ao CONIC, tanto é que a nossa coordenação regional, ela tem a Magda como coordenadora ou presidente e o diácono Amauri, que é presidente do CONIC, como vice-coordenador, justamente para nos proporcionar muito naturalmente essa integração entre a comissão e o CONIC Minas. Considerando a nossa campanha da fraternidade deste ano, aqui é simplesmente um passo a mais na mesma direção. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor. E o tema que nos vem hoje sobre o fanatismo e intolerância é justamente, nós falamos, desconstruir muros e construir pontes. Nós já vemos aí no fundamentalismo e na intolerância um muro que precisa ser desconstruído para que a ponte do diálogo, da tolerância, da compreensão, da fraternidade, seja uma ponte de travessia, né, que gere entre nós relações melhores. Então, hoje, queremos agradecer a cada um desses colaboradores que vão nos ajudar a dar esse passo tão importante
neste ano em que tivemos a campanha da Fraternidade Ecumênica. Então, esse ato aqui, novamente, CNBB e CONIC juntos, realizando um momento de ecumenismo e diálogo interreligioso. Vamos adiante, desde já muito agradecido com cada um dos colaboradores. Muito bem, acolhidos pela Comissão de Ecumenismo, agradecido Dom Francisco, Magda, em nome do CONIC Minas, mais uma vez, junto com a pastora Mara, junto com o reverendo Bernardino, com o diácono Alex, agradecemos a todos e todas que estão aqui conosco, aqueles que também fizeram inscrições, talvez por algum motivo não conseguiram se adentrar, mas como foi combinado na inscrição, nós tivemos 63 inscrições e enviamos no início da tarde, por volta de 1h, esse link que vocês entraram para todos os 63, com as devidas orientações. Então, queria agradecer mais uma vez o esforço, a mobilização de todos e todas, especialmente dos assessores e da assessora, que se disponibilizaram a nos ajudar nessa reflexão, com um primoroso trabalho que já tem eles e ela já encaminhado, e nessa perspectiva de ampliar o conhecimento, mas ampliar também a reflexão, a sensibilidade, enquanto Conselho Nacional de Igrejas Cristãs de Minas Gerais, junto com a Comissão de Ecumenismo da CNBB. Então, em nome do CONIC Minas, agradeço a todos mais uma vez e encaminho a palavra para a nossa querida professora Magali Cunha, para iniciarmos objetivamente os trabalhos. Obrigado, um beijo no coração a todos e todas. Deus nos abençoe. Obrigada, irmão Mauri. É muito bom estarmos juntos aqui nessa noite. É um prazer estar na companhia dos irmãos da irmã, que já se manifestaram, das pessoas que vieram aqui participar e das pessoas que futuramente, com a gravação que vai ser feita, vai nos assistir também e vai poder se beneficiar desses conteúdos em algum momento futuro. Então, cumprimento a todas essas pessoas. Esse tema que está colocado aqui hoje, como já bem foi mencionado pela irmã Magda, pelo Dom Francisco, é um tema muito próprio do momento que a gente vive, muito quente. É muito importante que a gente tenha esse tempo dedicado a refletir sobre esse tema, especialmente colocando como está aí no tema o diálogo como uma possibilidade de enfrentamento. Mas antes do diálogo, a compreensão de que coisa é essa sobre a qual nós estamos falando, né? Quando a gente fala de fundamentalismos, e é uma palavra que está muito utilizada hoje, está nas discussões dentro das igrejas, de outros grupos religiosos, fora, no jornalismo, nas discussões políticas, né? É uma palavra que se popularizou muito, especialmente aí nos últimos 20 anos, por conta... Agora tivemos a lembrança dos 20 anos do ocorrido lá nas Torres Gêmeas, na cidade de Nova York, os atentados em Nova York, naquele ano de 2001, nós temos essa memória, nós temos idade para termos memória desse período, né? A gente se recorda com força, né? A palavra fundamentalismo ficou muito popularizada ali e atrelada aos grupos islâmicos que estiveram aí, a religião islâmica tem aí um envolvimento com aquele momento em que grupos diziam que estavam fazendo aquilo em nome da religião, os atentados terroristas. E àqueles grupos foi atribuído o adjetivo fundamentalistas. E aí, a partir daí, foi muito relacionado, como se fosse um sinônimo, né, o fundamentalismo do Islã. Isso apareceu muito no jornalismo, voltou agora, nessa lembrança dos 20 anos, e outras situações que envolveram o terrorismo, o extremismo relacionado à religião. Mas na nossa América Latina, essa palavra veio com força, com o avanço da presença de grupos religiosos na política, tanto na política, na esfera pública, na agenda pública, na defesa de temas, como também nas eleições, em processos eleitorais em que personagens, lideranças religiosas vêm se candidatando a cargos públicos com discursos
que são tidos como discursos extremistas, ultraconservadores, e aí o termo fundamentalismo já passa a ser atribuído também a esses grupos e também a grupos do chamado pentecostalismo, que tem avançado tanto aí na nossa América Latina, o número de igrejas, o chamado os pentecostalismos, no plural, né? Clássico, neopentecostalismo, enfim. E aí eu queria compartilhar rapidamente com vocês, nessa introdução, que essa tem sido uma preocupação do movimento ecumênico na América Latina. Quando o CONIC Minas chama para a gente discutir, fazer essa conversa, ele está sintonizado com o movimento ecumênico da nossa América Latina, que tem essa preocupação. Tanto é que no ano passado eu fui convidada, eu tive a honra de ser convidada para coordenar uma pesquisa sobre esse tema da ACT Aliança, no braço sul-americano, o FESUR, o Fórum Ecumênico América do Sul, da ACT Aliança, que é uma aliança que une organizações baseadas na fé em todos os continentes do mundo, e tem o seu braço latino-americano, e a ACT Aliança está preocupada com esse avanço, que chama de avanço dos fundamentalismos no nosso continente. Avanço onde? Na esfera pública, quando o discurso religioso tem embasado discursos políticos, especificamente com a pauta de negação de direitos. Negação de direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, avanço na destruição do meio ambiente, quer dizer, discurso religioso que embasa a destruição do meio ambiente, né? Pensamos sobre esse cuidado agora na oração, na mística inicial do nosso encontro. Também os direitos sexuais que estão na pauta, né, das mulheres, da população LGBTI+, e vários grupos que têm acionado o discurso religioso para embasar o freio, o impedimento de que direitos sejam conquistados a duras penas, sejam levados adiante. Então, nós realizamos essa pesquisa, vamos colocar aí no chat aqui da nossa sala, podemos divulgar depois também no chat do YouTube o link para o resultado da pesquisa, em que nós publicamos um e-book, ele é de acesso gratuito, todo mundo pode conhecer. O conceito de fundamentalismos que nós colocamos ali naquela pesquisa, nós buscamos entender, para a gente não ficar carimbando grupos como fundamentalistas com uma acusação, né? Se a pessoa pensa diferente da gente, fundamentalista, né? Então, não, né? Então, está aí na tela para vocês, né, o título do e-book Fundamentalismos, Crise na Democracia e Ameaça aos Direitos Humanos na América do Sul. Está no site de Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço, e pode ser acessado o link aí, se vocês buscarem o site de Koinonia, que é essa organização que pertence à ACT Aliança e ao FESUR, né, que é o braço sul-americano. Então, para finalizar essa introdução, só demarcar essa preocupação, e essa nossa conversa aqui eu creio que vai ajudar bastante, que a gente não carimbe grupos que simplesmente porque pensam diferente, porque têm posturas mais conservadoras ou diferentemente daquilo que a gente gostaria de ver como discursos na sociedade, que eles não sejam carimbados como fundamentalistas, né? E aí, há muitas vezes, simplesmente os pentecostais são vistos como os fundamentalistas. Isso não é correto. Né? Então, a nossa pesquisa mostrou que os fundamentalismos podem estar presentes até em grupos que não têm religião, mas que usam o discurso religioso para fundamentar as suas posturas. Então, ela está presente em todas as religiões, no cristianismo entre evangélicos, entre católicos, e está presente entre espíritas, entre islâmicos, judeus. Os fundamentalismos são uma visão de mundo que acredita que há uma única verdade que deve ser, então, defendida, e essa verdade implica em que toda a sociedade, inclusive o mundo político, e até quem não tem uma fé, tem que aceitar esses preceitos únicos de uma dada verdade de fé. Isso é o fundamentalismo, como a gente entende a partir dessa pesquisa que vocês vão poder acessar.
se desejarem. E aqui nessa noite nós vamos aprofundar essa conversa com a colaboração de 2 convidados que estão aqui conosco, mantendo então a nossa perspectiva ecumênica, um padre, um pastor da Igreja Metodista, e já foram introduzidos na fala do nosso irmão Amaury, mas vou apresentá-los aqui no momento em que eles vão poder trazer as suas reflexões sobre esse tema. Cada um vai ter 20 minutos e depois nós vamos ter um momento aberto até o período das 9h20, por aí, em que a gente devolverá a palavra para a organização do nosso evento para o momento de conclusão. Então, nós vamos primeiro começar nos primeiros 20 minutos convidando o padre Paulo Adolfo Simões, que está aqui entre nós. O padre Paulo, ele é bacharel em teologia pela PUC São Paulo, ele é especialista em fé e política pelo Centro Nacional Fé e Política Dom Helder Câmara, que é um serviço da CNBB, da Conferência Nacional de Bispos do Brasil, vinculado à Comissão para o Laicato. E ele é secretário executivo desse mesmo CFEP, o Centro Nacional Fé e Política Dom Helder Câmara. Então, o padre Paulo, ele já pode ter a palavra. Depois, no momento que o padre Paulo terminar, eu vou apresentar o pastor Antônio Carlos Ferrarese, que está entre nós. Mas os próximos 20 minutos, então, é para a gente ouvir e aprender com aquilo que o padre Paulo tem a nos compartilhar essa noite. Obrigada, padre Paulo, por sua presença aqui. A palavra é sua. Muito obrigada. Estamos todos atentos àquilo que o senhor tem para nos dizer. Muito obrigada. Boa noite a todas, a todos. Cumprimento de maneira especial a professora Magali Cunha, que está mediando essa nossa conversa, o professor Ferrarese, o diácono Amaury, que fez o convite, também o Dom Francisco Cota e a Magda Mello, da coordenação, desse trabalho todo também. E começo dizendo que o Centro Nacional de Fé e Política do Helder Câmara, embora seja um serviço da CNBB, como já foi apresentado, ele existe há em torno de 16 anos e tem um curso de fé e política para cristãos e cristãs, leigos e leigas, e que acontece cada turma por 2 anos, então estamos na 8ª turma, e desde a 3ª turma nós temos uma parceria com a Igreja Batista de Coqueiral, no Recife. Então, todas as turmas da Igreja Batista de Coqueiral envia ao menos 2 alunos. Na atual turma nós temos 4 alunos. E tem sido uma experiência muito boa. E a Igreja Batista de Coqueiral, bem como outra da Bahia, criaram uma rede de fé e política ligadas ao CFEP. Então, isso é muito interessante, esse trabalho que eu gostaria de partilhar com vocês também. E, começando a falar sobre essa questão do fundamentalismo e também da questão do diálogo, a importância do diálogo, é importante para nós entendermos um pouco o que é fundamentalismo, que é o que a gente pretende fazer hoje. A Magna, de certa maneira, trouxe, mas creio que, embora a gente possa dizer que sempre houve fundamentalismos e fundamentalistas, nós vivemos um momento em que isto, de certa maneira, nos assusta. E quando a professora Magali falou do fundamentalismo ligado, a gente fala muito do campo neopentecostal, alguma coisa assim, devemos tomar, de fato, muito cuidado, porque todo esse campo neopentecostal também, ele é muito matizado. A gente tem ouvido diversas falas nessa linha. Inclusive, uma pesquisa recente mostra que as igrejas que têm mais influência no atual governo não são as neopentecostais, são algumas, inclusive, mais históricas. A mim, particularmente, isso chamou a atenção, porque eu partilhava de um preconceito que esse estudo veio desmistificar. E sempre a gente vai falar sobre isso. O CFEP também faz algumas publicações, estamos na 10ª pela rede de assessores, e acabamos de lançar essa 10ª publicação, que tem como título Teologia da História e Ação Transformadora. Ela foi coordenada pelo professor Legislando Nóbrega de Lima, lá da Unicap do Pernambuco,
o Durval Ângelo Andrade, que é conselheiro do Tribunal de Contas de Minas, e o Paulo Fernando Carneiro Andrade, da PUC-Rio, que é um cristão leigo que é doutor em doutrina social da igreja. Nós pensamos este livro, essa obra, no seminário que o Cefep faz em 2019, tentando responder a esta questão do uso do discurso religioso para legitimar esta política que está aí, que é uma política que nós consideramos de morte, né? Depois eu até posso pôr no chat a maneira de adquirir o livro, que não é tão simples assim, uma vez que nós só conseguimos publicar pela editora da PUC do Rio. E ela não está vendendo no momento. Mas tem diversos textos, diversos artigos. E tem um do Paulo Fernando, o professor Paulo Fernando, que ele já tem tratado em alguns outros ambientes, que ele vai mostrar um diálogo profundo dos setores fundamentalistas cristãos, que ele chama, que bebem na teologia da batalha, e o diálogo desses grupos com o chamado anarcocapitalismo ou ultraliberalismo, né? E o que ele mostra que os dois têm em comum? Nenhum respeito pela vida e nenhuma ética, né? Desde que seja o neoliberalismo para se obter lucro e esses grupos fundamentalistas, desde que seja eu estou com Deus e faço uma aliança com Ele, Ele me protege, a aliança com Deus é o dízimo, etc. e tal, vale tudo, né? E aí a gente vê isso de forma muito concreta, né? Eu acho que em diversos setores. E a gente fala do governo, mas não só do governo, né? A gente vê em outros aspectos da sociedade também. Eu vi que a pastora Rome também está aqui no grupo, né? Então queria saudar a Rome. E trago aqui presente, nesse início de fala, a campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano, que eu acho que foi o momento que trouxe à tona essa questão não só do fundamentalismo, mas também da intolerância e, sobretudo, do nosso meio católico, né? Aqui a minha solidariedade à Rome, que foi duramente atacada, né, naquele momento. Então, essa campanha da fraternidade ecumênica, que tinha justamente essa temática, se tornou, vou dizer assim, um circo de horrores, né, para todos nós. Todo mundo teve que ficar se defendendo, etc. e tal. Nos possibilitou, no âmbito da CNBB, uma grande reflexão e pensando como até preparar outras campanhas, etc. e tal. A gente percebeu também que, às vezes, a gente é ingênuo, né? A gente sabe que o tema é espinhoso e não se prepara para ele, não aponta algumas coisas, né? Mas trouxe esse elemento muito forte. Eu queria partilhar com vocês também uma outra experiência que eu tive, não sei se alguém de vocês acompanhou, se tem notícias, de uma campanha chamada A Vida por um Fio, que foi puxada um pouco pela REPAM, né, a Rede PAN Amazônica e diversos outros organismos. Eu participei de todo o processo de construção. Eu estava chegando no Cefep, então foi para mim uma novidade, um processo novo, mas que partiu do seguinte: nesse momento, o risco que correm nos territórios os defensores dos direitos humanos. E a partir de diversas associações, né, católicas, cristãs de outras denominações e outras laicas, a preocupação de que essas pessoas se protegessem. E um dos módulos que eu acompanhei ali pela formação no EAD falava justamente dos fundamentalismos. E qual que foi a nossa conversa ali, naquele momento, enquanto preparávamos este módulo? Tínhamos pensado como tema fundamentalismo da Sagrada Escritura. Depois percebemos que a questão do fundamentalismo é mais ampla. É um fundamentalismo de todos os textos religiosos. E aí nós passamos a chamar, né, esse módulo de fundamentalismos, né, e nem quisemos denominar mais textos religiosos, porque já começamos a fazer uma reflexão e ter umas informações de que outros textos também são lidos de forma fundamentalista. Então, esse foi um momento assim de grande aprendizado. No âmbito da Igreja Católica, do catolicismo, a gente costuma ver o seguinte, que nós temos, sim, uma leitura fundamentalista da Bíblia, da Sagrada Escritura, que é interessante isso, não é aquela
proposta pela direção da Igreja em si, né? Não é aquela aprovada, vamos dizer, pelo Vaticano, pelas comissões bíblicas, que faz um outro tipo de leitura que a gente chama de histórico-crítica, né? E esses grupos hoje se apresentam de forma muito forte, inclusive contra o Papa Francisco, né? Acho que não é novidade para ninguém. É uma coisa interessantíssima que a gente vê o Papa Francisco sendo atacado por grupos católicos, ou às vezes não defendido por outros também. Inclusive hoje, não sei se vocês conhecem aquele site, o IHU, tem umas matérias sempre boas ali, tinha um texto de como você ser contra o Papa sem agredi-lo, né? E aí faz uma reflexão boa, são 5 pontos. Quer dizer, você tem os que agridem, os que fazem silêncio, e temos o Papa reconhecido, às vezes, no meio evangélico, e de outros grupos, inclusive, que não são religiosos, né? Isso é muito interessante, né? As 2 encíclicas, né? A Laudato Si e a Fratelli Tutti, por exemplo, a gente sabe que são muito bem acolhidos em meios laicos, né? A Laudato Si é muito mais citada e debatida em meios laicos do que dentro da Igreja Católica. Então, esse é um tipo de fundamentalismo que nós temos. O outro fundamentalismo que nós temos na Igreja Católica é o de tomar outros textos bíblicos internos, como, por exemplo, o Missal Romano, o Código de Direito Canônico, o Catecismo da Igreja Católica, para citar alguns, que tem a sua importância no seu devido âmbito, mas se faz uma leitura fundamentalista deles, às vezes até ignorando, por exemplo, no Missal Romano, as próprias rubricas que dão algumas opções de celebração, os diversos comentários ao Código de Direito Canônico que existem, inclusive, que estão nas edições aí, os próprios, esqueci como é que se chama agora, mas aquilo que a CNBB, as regulamentações feitas pela CNBB, e às vezes se pega o catecismo da Igreja Católica também excessivamente dogmático. E mais sério que interpretar esses livros, que, como eu já disse, tem a sua importância no devido âmbito, de interpretá-los de forma fundamentalista, os colocam muitas vezes à frente, acima da Sagrada Escritura, né? Então, está no Código de Direito Canônico, está no Missal Romano, está no Catecismo da Igreja Católica, é o que vale. Se a gente faz uma argumentação bíblica, mesmo numa leitura mais simples, não se admite. Então, isso é muito sério. O que nós avaliamos, na verdade, é que todos esses grupos, eles se colocam, na verdade, contra as reformas propostas pelo Concílio Vaticano II, que é do conhecimento de todos, aconteceu lá no início da década de 60, e fez uma atualização da Igreja Católica para a época moderna. Então, esses grupos todos, a gente fala, olha, quando atacaram a campanha da fraternidade ecumênica, quando atacaram, a campanha da fraternidade em si tem sido objeto de ataque, agora nós estamos com o texto base pronto, né, da campanha da fraternidade sobre educação. Então, a gente já está identificando onde vão ser os ataques, né? Ataques tanto pelo que foi apontado, por exemplo, foi citado rapidamente o Pacto Educativo Global, né, mas já havia uma pressão para não entrar citação ao Pacto Educativo, que é uma proposta do Papa Francisco. Mas já estão reclamando porque não entrou a questão do homeschooling. Então, a gente já sabe por aí como é que é. Né? Que aí tem 200 mil questões, né? Tudo isso aí. Então, esse ataque. Mas todos esses ataques, o ataque à CNBB também, né? A gente vê claramente. Não são, na verdade, a campanha da fraternidade, a CNBB, a nada disso. O ataque é a proposta de reforma da Igreja feita pelo Concílio Vaticano II. Né? Então, tem outro objetivo. Eles querem, eu digo o seguinte, eles querem, do ponto de vista da Igreja Católica, dar uma marcha ré na Igreja. E esse movimento que se baseia no fundamentalismo religioso dos livros sagrados, ele é um movimento tradicionalista ou conservador do mundo que vai além das igrejas também. Né? Há uma parte da sociedade, por diversos motivos, não convive bem com a sociedade moderna, contemporânea, né? Não se sente bem, e então quer voltar a um passado que eles idealizaram. Né? Aquele passado que, quando existiu, a gente diz um passado medieval, quando ele existiu, ele teve suas dificuldades, que foram esquecidas, teve
foi avaliado por muitos do que ali estavam como dificultoso, mas o pessoal de hoje não viveu e idealizou. E também aquele passado, na sua época, não queria ser algo definitivo, né? Tinha consciência que estava numa caminhada histórica transitória, mas que hoje é visto como um passado ideal, ali o sistema de cristandade. Aqui duas observações quando a gente fala do Concílio Vaticano II. Primeiro, e todos nós sabemos disso, sabemos muito bem disso, mas acho bom retomar, que todos os concílios da Igreja Católica, os 21 que são considerados válidos, porque tem diversas discussões aí, sempre trouxeram divisões na Igreja. Sempre houve grupos que se opuseram. Recentemente, por exemplo, eu estava lendo um texto sobre os chamados vétero-católicos, né, que romperam com a Igreja lá no Vaticano I, justamente nessas questões até mesmo da questão da autoridade do Papa, né? Então, tem toda essa questão. E no decorrer da história também a gente sabe disso, é assunto para outra conversa, outra discussão. Esses grupos que não aceitaram os concílios, que se tornaram dissidentes, ou foram ferozmente perseguidos e aniquilados, né? Ou obrigados a aceitar a proposta de uma maioria, né? Alguns concílios, a maioria mudava muito de sessão para sessão, etc. e tal. E alguns conseguiram garantir a sua independência, né, de muitas formas. E depois, né, em relação ao Vaticano II, tem outro fenômeno interessante. Alguns grupos, né, como a Sociedade São Pio X, como esse grupo aí conhecido, os Arautos do Evangelho, e também aquele grupo, eu vou esquecer o nome agora, mas que tem aquela questão dos escravos de Maria, lá do Luiz Maria Montfort, são grupos que surgiram, na verdade, fora da Igreja, não contra a Igreja, mas fora, laico, né, sem relação com a hierarquia, vamos dizer assim, e depois foram arrumando um jeitinho de entrar, né, de arrumar guarida, e depois que estão dentro, começam a atacar quem os recebe, né? Então, é outra conversa, outra discussão, mas para ver que esse fundamentalismo, esse conservadorismo, esse reacionarismo é algo bastante complexo. E quanto ao Concílio Vaticano II, a gente pode dizer que é até compreensível a resistência desses grupos, porque o Concílio Vaticano II, ele, na palavra do padre João Batista Libânio, teólogo libânio, jesuíta, né, mineiro da minha diocese, da minha região natural de Silvianópolis, num livro lá de 1980 chamado A Volta à Grande Disciplina, ele vai usar uma comparação. Esse livro precisaria ser lido hoje, ele é muito atual. Ele vai fazer uma comparação da Igreja com uma grande construção. Que o Concílio de Trento fez uma construção sólida, tão sólida que permaneceu por quase 500 anos, e se achava que não ia precisar de reformas, de reparos. Muitos teólogos, inclusive não conservadores, defendiam que não se precisaria mais de nenhum concílio depois disso. E aí vem o Papa São João XXIII, né? Convoca um concílio ecumênico pastoral, e esse concílio demole toda aquela construção feita, sólida, etc. e tal. E justamente ele demole as bases daquela construção tridentina, que a gente chama, que é o quê? É o rompimento com o protestantismo e com a sociedade moderna. E o Concílio Vaticano II propondo, e com seus documentos, o ecumenismo, o diálogo interreligioso, né, nos dois documentos que nós conhecemos, e também, sobretudo na Gaudium et Spes, o diálogo com a sociedade atual, a preocupação com os sofredores na sociedade atual, ele coloca no chão toda a construção antiga. Aí o Libânio é interessante que ele vai falar que em 1980 havia 4 construtoras trabalhando, tentando reerguer esse edifício, né? Desde aquela que queria reerguer do jeitinho que era antes, até aquela que só queria mexer nos escombros e falava que não precisava reconstruir nada. Mas, enfim, né? Então, isso é muito interessante. Então, só lembrando aqui que os dois documentos do Concílio Vaticano II, que propõem o diálogo ecumênico e religioso, eles não tiveram força, apesar de tudo, para entrarem como constituições ou constituições dogmáticas, né? Eles estão lá no nível de documentos aprovados pelo concílio, claro, né, com sua importância, mas lá de uma outra categoria. O sobre ecumenismo é um decreto, Unitatis Reintegracio, e a Nostra Aetate, que é sobre o diálogo interreligioso, que é apenas uma declaração.
Mas mesmo sendo documentos desse tipo, eles trazem uma mudança muito forte, né? E é isso que esses fundamentalistas católicos atacam. E a Roma está aqui, vou citar uma fala dela em outro ambiente, né, Roma, não sei se você lembra disso, que você falava que esses grupos fundamentalistas, católicos e evangélicos, dialogam no que você discorda, mas que você tinha ouvido falar que era o chamado ecumenismo do mal, né? Eu também discordo de você, porque ecumenismo tem que ser do bem, mas essa fala traz para mim, pelo menos, a ideia do que é isso. Esse pessoal não quer construir um diálogo, não está disposto a trabalhar, a conversar, a estudar junto, nem fazer nenhum trabalho social que seja, mas está disposto a se unir para brigar com os outros, né? É bem isso. Então, isso é muito sério, muito grave. E depois, né, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, como eu já citei, que situa a igreja no mundo de hoje. Magali, quanto tempo que eu tenho ainda? Já acabou? Em 3 minutos. Tá. Eu vou citar um livro do João Décio Passos. Eu vou citar só o povo da minha região, mas é o que eu achei. Ele também é natural da minha diocese, mas é um leigo que é formado em teologia e trabalha na PUC de São Paulo e que publicou o primeiro livro que tenta entender este tradicionalismo católico. Saiu pela Paulinas, chamado... Eu acho que meu fundo aqui não ajuda o livro a aparecer aí, né? Depois eu tento pesquisar e ponho no chat para vocês. Chamado A Força do Passado na Fraqueza do Presente. O Tradicionalismo e Suas Expressões, né? Então, o João Décio vai descrever um pouquinho a face desse tradicionalismo católico, né, que não se apresenta como fundamentalismo. Ele não gosta de ser chamado de fundamentalista, nem de tradicionalismo e nem de conservadorismo, mas se apresenta como uma autêntica catequese católica. A gente pode ver os vídeos do Centro Dom Bosco, para citar um nome, e outros. Esses grupos não gostam de ser chamados dessa forma, mas eles se apresentam como uma verdadeira, autêntica doutrina, autêntica Igreja Católica, mesmo que isso se oponha até à própria autoridade da Igreja Católica, que seria não só o Papa, mas os bispos, as decisões lá dos escatérios romanos, tudo mais. Ele vai salientar também que esses grupos, de forma maior ou menor, sempre existiram na Igreja Católica e muitas vezes encontraram um amplo espaço na própria direção da Igreja, né? Eram muito bem acomodados. Estão mais barulhentos agora, segundo a leitura que o Décio faz, porque também não consegue mais espaço na direção da Igreja. Então, eles estão sem porta-voz, né? Quer dizer, eles têm um Papa que não os apoia e propõe diferente deles. Então, eles se tornaram mais fortes e barulhentos, né? Ele mostra que esses grupos, a briga deles é com a questão de toda a sociedade moderna. Eles acham que a sociedade moderna é totalmente errada e que a Igreja Católica, ao tentar reconciliar-se com a sociedade moderna, como fez o Concílio Vaticano II, cometeu um erro maior ainda do que a sociedade moderna. Então, eles se opõem a tudo isso, né? Então, eu ficaria por aqui, né, e recomendo o livro para vocês lerem depois e depois a gente tenta conversar e dialogar um pouquinho mais. Obrigado. Muito obrigada, Padre Paulo. Trouxe vários elementos aí para a gente refletir. Quem tiver questões, observações, não precisa só ser pergunta, pode fazer uma observação também. Depois a gente vai ter um momento dedicado a isso, né? Então pode ir anotando aí para não esquecer, porque agora a gente vai ouvir o nosso pastor, Antônio Carlos Ferrarese. Ele já está aqui entre nós, e o pastor Ferrarese, ele é graduado em teologia, filosofia, também mestre em ciências da religião. Ele é pastor da Igreja Metodista há muito tempo, há 42 anos, e atualmente atua nas igrejas do Jardim Alvorada e do Jardim Leblon, em Belo Horizonte. E ele também atua como professor na área de teologia e de filosofia. Atualmente ele coordena o curso de teologia do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, em Belo Horizonte. Pastor Ferrarese, é um prazer estar aqui junto contigo e já estamos aqui atentos e prontas para ouvir a sua contribuição. Obrigada. A palavra é sua em 20 minutos.
Tá bem. Professora Magali, você me ouve bem? Muito bem, muito Tá bem. bem. A gente pergunta porque às vezes tem probleminhas técnicos, né? Sim. Então, eu queria cumprimentar a todos os nossos companheiros e companheiras, irmãos e irmãs, nosso irmão Diácono Amauri, a gente já trabalha junto aí na Comissão Estadual em Defesa da Liberdade Religiosa aqui em Minas, né? Cumprimentar também a pastora Mara, o padre Paulo Adolfo, o Dom Francisco, também cumprimentar a Magda Mello na coordenação aí do evento, do CONIC, né? E a todos que estão presentes aqui, cumprimentar a todos com muita alegria, com a graça e a paz do Senhor, né? E dizer também, professora Magali, que para mim é uma honra muito grande estar participando desse evento ao lado de pessoas tão importantes para a caminhada da missão, né, da igreja, pessoas tão importantes no diálogo fraterno, no diálogo ecumênico, e ao seu lado, né, porque você é uma grande batalhadora nessa área também há muitos anos. Eu acompanho o seu trabalho, acompanho parte das suas obras. Eu digo parte porque não consegui ainda ver tudo, mas acompanho o seu trabalho, os seus escritos, a sua luta, e tenho muito carinho por você, pelo seu trabalho, por sua pessoa, também pelo Cláudio, né? Sua família. E é uma alegria, uma honra para mim muito grande estar dividindo esse espaço com toda essa equipe bacana aí, e inclusive você, Magali. Muito obrigado por essa honra e pelo convite que recebi da parte do CONIC, da parte do Diácono Amauri. Fico muito feliz, viu? Espero poder colaborar um pouco aí nessa reflexão, dando continuidade, então, à nossa linha de raciocínio, né? O nosso tema é extremamente importante, né? Fundamentalismos, dialogar para superar. O nosso tema, eu entendo que ele é muito apropriado por várias razões, né? Primeiro, porque é uma preocupação da ordem do dia, né? É um tema muito atual, como a professora Magali falou, é um tema quente, né? Que está aí na discussão. Em todos os dias nós estamos vendo as manifestações fundamentalistas, extremistas, em todas as áreas, né? É um tema muito apropriado no cenário hoje internacional e também no cenário brasileiro. Então, realmente, nós precisamos parar para pensar, porque uma das maneiras de resolvermos problemas é tomarmos consciência da gravidade do problema e conhecer, aprofundar no conhecimento, buscar diálogo e caminhos para a solução do problema. E os fundamentalismos, eles realmente são um problema que tem uma longa história, né, na vida da humanidade, e realmente nós precisamos. Hoje ele volta com muita força no cenário atual no Brasil e, por que não dizer, no mundo todo. Ele tomou agora novas formas, novas roupagens, né, que nos surpreendem, inclusive, e nós precisamos realmente produzir estudos, pesquisas, diálogos, debates, para conhecermos o problema com maior profundidade, para buscarmos, através do diálogo, soluções, né? Pelo menos caminhos, né, para enfrentar essa dificuldade. É muito importante que nós, quando falarmos em fundamentalismo, tenhamos consciência de que não se trata de um fenômeno, mas que tem diversas expressões, né? Então, o ideal é que nós pensemos sempre em fundamentalismos, no plural. É por isso que o nosso tema está muito bem colocado, porque ele já está no plural, né? Fundamentalismos, porque há inúmeras formas de fundamentalismos, né? E os fundamentalismos também, eles nunca se expressam apenas na maneira externa, através da qual pessoas agem em nome das suas convicções fundamentalistas. Aquela ação de algumas pessoas é apenas um tipo, né, de expressar o fundamentalismo. Na verdade, muitas vezes, a forma como algumas pessoas agem vão até além do que está, das teorias que fundamentam aquele pensamento fundamentalista. Ou seja, às vezes, pessoas extrapolam na sua ação fundamentalista ou extremista
até indo além até da base ideológica daquele determinado fundamentalismo. E como a hora que as pessoas agem, é isso que o que vem à tona, é isso que aparece mais, como a própria professora Magali Cunha citou agora há pouco, a lembrança, né, que o islamismo enfrentou, sobretudo depois do ataque às Torres Gêmeas, né? Então, quer dizer, o que sobressai, o que salta aos olhos da sociedade é aquela ação extrema, e em nome daquela ação extrema, todo um grupo, todo um segmento da sociedade passa a ser hostilizado, discriminado, né? Eu li que depois do ataque às Torres Gêmeas, por exemplo, né, agora completou 20 anos, né, desse fato, os islâmicos nos Estados Unidos tiveram muita dificuldade, né, para se colocar na sociedade, porque a tendência é que todo islâmico era visto como um extremista e talvez como um culpado pelo ataque, né, terrorista às Torres Gêmeas. Então, imagine a situação. E nós sabemos que o islamismo, de fato, ele, a partir do Alcorão, que é o seu texto sagrado, ele não justifica ações desse tipo, né? Nós sabemos disso, né? O islamismo é também uma religião que prega também a paz, né? Mas, infelizmente, as pessoas não conseguem discernir, muitas vezes, né, uma religião, uma proposta religiosa, de ações extremadas em nome dessa religião. Nós somos cristãos e nós também já cometemos muitos extremismos ao longo da história, né? O padre Amaury está aí conosco, e lá na comissão estadual nós fizemos um estudo, né, padre, sobre essa temática, e eu lembrava que, nesse estudo, né, que na história do cristianismo nós também já cometemos práticas extremistas em nome do Deus em que cremos, né? Em nome da palavra de Deus, o cristianismo também já cometeu atrocidades, né? Então, como a professora Magali muito bem citou, não cabe aqui estigmatizar um ou outro grupo. Há fundamentalismos e extremismos em todas as áreas da sociedade civil, dos segmentos religiosos e até dos segmentos não religiosos, né? Os fundamentalismos, eles têm raízes históricas, culturais, sociais, políticas, que atravessam séculos, né? Só para a gente situar um pouquinho, né? Na Idade Média, por exemplo, o preconceito radical que havia contra as mulheres, né? Há um estudo de Delumeau sobre os medos do Ocidente, e ele aponta na sua pesquisa, no seu livro, que ele é um medievalista, ele gosta de se dedicar a estudar o contexto histórico, sociopolítico, econômico das sociedades medievais. Então, ele fala claramente no texto, até com detalhes, de como a sociedade medieval estigmatizava a figura da mulher, né? E via a mulher como demoníaca, via a mulher como a verdadeira personificação do demônio na sociedade e responsável pelos grandes males da sociedade. E, em nome disso, a mulher era perseguida, era estigmatizada, era oprimida, era caçada muitas vezes. A caça às bruxas tem muito a ver com isso, a chamada caça às bruxas, né? Tem muito a ver com isso. E a mulher era estigmatizada, inferiorizada. Muitos até teólogos usavam a própria Bíblia para fundamentar essa visão, e assim as mulheres foram perseguidas e consideradas a raiz de todo o mal na humanidade. Alguns tinham, inclusive, interpretação bíblica e teológica para essa visão. E assim, fundamentalismos tremendos, né, e extremismos foram cometidos em função desse fundamentalismo contra as mulheres. O mesmo ocorreu com as sociedades islâmicas, né? Nós sabemos que o cristianismo ocidental produziu uma das formas mais horrendas de fundamentalismo e de extremismo quando empreendeu as cruzadas, né? As cruzadas nos séculos XI, XII, XIII foram as manifestações extremas de fundamentalismo, tentando impedir
o crescimento, né, do islamismo. E nós sabemos, ao longo da história, quantas atrocidades foram cometidas em nome desse movimento chamado as Cruzadas, que era um movimento em defesa da fé cristã. E assim nós vamos atravessando a história e vendo aí inúmeras expressões de fundamentalismos que levaram a extremismos. Na modernidade, as mulheres continuaram sendo perseguidas, os islâmicos continuaram sendo perseguidos, os judeus também foram muito perseguidos. O fenômeno do Holocausto, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, é um fato típico de uma visão ideológica de perseguição, uma visão fundamentalista e de perseguição aos judeus, e não somente aos judeus, mas a outros grupos também minoritários que foram perseguidos pela política do nazismo, né? Do nazifascismo. Os povos africanos foram perseguidos, foram inferiorizados, foram feitos escravos em países da Europa e também em países aqui da América Latina. Os indígenas foram perseguidos, foram considerados como seres animalescos, quer dizer, ou seres abaixo da dignidade humana, e em nome disso as comunidades indígenas foram dizimadas. Nós temos obras do Frei Bartolomeu de Las Casas, que é um frei que acompanhou as expedições de colonização da América, né, de dominação da América, e ele vem acompanhando aquelas comitivas, né, aqueles grupos que vinham da Europa para oprimir, para colonizar a América. E a América Espanhola, quando foi sendo dominada, colonizada, né, o Frei Bartolomeu de Las Casas, na verdade, se tornou, a gente costuma dizer, um precursor da teologia da libertação, né? Lá no século XVI, quando ele vê o sofrimento dos indígenas e se coloca em defesa da causa indígena, ao invés dele ser conivente com o sistema opressor, ele vai tomar uma posição em defesa, em repúdio àquela opressão, e ele deixa obras escritas em que narra esse sofrimento das populações indígenas, né? O Frei Bartolomeu de Las Casas é um importante pensador da nossa história da América do Sul e da América Latina, que nós precisamos sempre resgatar os textos dele. Quando ele vem numa visão europeia, mas aqui ele percebe, né, o que acontecia de fato e ele muda a sua visão, se coloca numa visão profética, pastoral, em defesa dos povos indígenas. Então, nós temos inúmeros casos, né, de fundamentalismos aí ao longo da história do nosso continente latino-americano, do nosso país, né? Então, os fundamentalismos, ele tem várias roupagens, né? Tem o fundamentalismo político, o religioso, o ideológico. O político-ideológico, ele tem várias implicações sociais, porque os seus braços se estendem contra as minorias em geral, contra os povos empobrecidos, né? O fundamentalismo político-ideológico, ele vai exercer uma ação direta, nociva, sobre os negros, sobre os indígenas, sobre as mulheres, sobre os grupos minoritários em geral, de um modo geral, porque ele tem um caráter, uma cor política ideológica. Então, os seus braços, se estendem em várias áreas. E nós chegamos aí, no nosso momento atual do Brasil, numa situação muito crítica, porque o fundamentalismo religioso, basicamente, ele adota uma postura em que ele entende que a religião não é apenas um elemento da sociedade, mas passa a ser um elemento regulador, né? Então, baseado lá no seu livro sagrado, seja qual for o grupo religioso, né? No caso do cristianismo é a Bíblia, então os grupos fundamentalistas entendem que a religião passa a ser a ordem dominante na sociedade. E aí é que começa a criar sérios problemas, porque é como se esses grupos quisessem que todos pensassem da mesma forma,
que todos pensassem debaixo da mesma visão religiosa, e começa a querer impor sobre a sociedade essa visão única. E isso é grave, né? Porque interfere na posição de um Estado laico, né? E começa a querer impor uma visão única sobre toda a sociedade. Isso é muito grave. No protestantismo, o fundamentalismo tem as suas raízes lá no século XIX, né? Quando a teologia liberal fez propostas que feriam certas bases da fé cristã. Então, houve uma conferência muito importante, que eu vou só citar aqui rapidamente, que é a Conferência de Niagara Falls, de 1895, quando ali eles estabeleceram os 5 princípios básicos do fundamentalismo. Eu não vou entrar em detalhes, porque o tempo não permite, mas o protestantismo norte-americano vai se estabelecer numa base fundamentalista. E estudiosos do protestantismo afirmam, Antônio Gouveia de Mendonça diz isso, o professor Zuínglio Mota Dias também faz essa análise, de que o protestantismo de missão que veio para o Brasil vem numa visão fundamentalista, traz uma visão fundamentalista. Então, o nosso protestantismo brasileiro, ele herda uma visão fundamentalista que veio lá dos Estados Unidos. Bem, aí há uma série de detalhes que não dá tempo para a gente pensar aqui agora, né? Tem 3 minutos. Sim, vou concluir. Obrigado. Obrigado, Magali. Então, assim, hoje, o que nós percebemos? O fundamentalismo do protestantismo, tanto do protestantismo tradicional histórico como o neoprotestantismo, o pentecostalismo, é muito presente na nossa sociedade na área da política, né? E os estudiosos entendem que o cenário político do nosso atual governo foi muito favorecido por esse fundamentalismo religioso dos grupos protestantes e neoprotestantes. E aí surgiu um cenário novo, que nós não estávamos acostumados com isso, né? Que são as fake news. Inclusive, a professora Magali, ela faz parte aí de um movimento muito importante, né? para desconstruir as fake news, né? Que é o coletivo Bereia, não é isso? Que justamente foi criado por um grupo de profissionais da área de comunicação, jornalismo, estudiosos, para desmascarar as fake news, né? Mostrar o que é verdade e o que não é verdade que está rolando aí na internet. E as fake news ajudaram também a alimentar esse fundamentalismo religioso nos últimos anos e contribuíram para a eleição do nosso atual governo. Então, vejam o impacto, né, que o fundamentalismo está tendo em nosso país hoje, associado às comunicações, aos meios como as redes sociais. E é incrível que nessa discussão toda, hoje o fundamentalismo religioso, eu estou terminando, professora Magali, está colocando em xeque até as conquistas da ciência, a conquista dos direitos civis, né, como o padre acabou de citar aí, grupos que hoje lutam em defesa dos direitos humanos estão sendo perseguidos. Então, as fake news, o ambiente fundamentalista religioso que ganha a internet hoje, ele questiona hoje até os avanços científicos de fato alcançados. E ele também cria, vamos dizer assim, coloca em xeque as descobertas científicas, esse negacionismo aí em relação à Covid. Tudo isso é fruto também de um fundamentalismo religioso associado às fake news. E o povo tem facilidade em aderir a isso, porque quando alguém apresenta algo para a sociedade como sendo o caminho, a proposta, não é difícil que pessoas aceitem, porque já vem pronto, né? É mais difícil de construir uma visão crítica. Por isso que é importante o nosso trabalho, nossa atuação no dia a dia como formiguinha, também nesse evento aqui agora, para que a gente possa ajudar a construir uma sociedade mais crítica, maior capacidade de reflexão para ter uma visão mais clara. Muito obrigado, professora Magali, obrigado a todos.
Obrigada, pastor. Obrigada, pastor Ferrarese, padre Paulo. A gente tem aí elementos bastante importantes para a nossa reflexão. Estou recebendo aqui as inscrições de participação e antes de passar a palavra, eu vou fazer alguns destaques aqui para animar a nossa conversa, né, em cima daquilo que nós ouvimos. Em cima da palavra do padre Paulo, eu queria fazer 4 destaques. Em primeiro lugar, aquilo que ele disse, que ninguém gosta de ser chamado de fundamentalismo e ninguém se autodenomina. Nenhum grupo faz dizer, oi, estou aqui, sou um fundamentalista, olha, estou aqui. Não, ninguém faz isso. Quer dizer, na verdade, são grupos que se apresentam como os verdadeiros defensores da fé, dizem estar defendendo a fé, aquela visão única que colocam, né? E uma coisa importante para o momento que a gente vive, esses grupos alegam estar defendendo a liberdade religiosa. Liberdade religiosa hoje é um tema muito forte para os movimentos fundamentalistas, que é um direito humano, está na Declaração dos Direitos Humanos, está na nossa Constituição, a questão da liberdade religiosa, mas ela, ao mesmo tempo, ela é utilizada para que se garanta que os grupos façam o que querem em relação a outros grupos, né? Que possam agir livremente e que não haja balizas em torno de leis mesmo. Então, quando entra o judiciário, que tem que agir muitas vezes para balizar a nossa vida na sociedade, acusa-se de perseguição religiosa porque esses grupos estão sendo balizados. Então, isso é uma coisa importante que o padre Paulo levanta. O outro elemento que ele levanta que é importante, até referendo-se a uma reflexão da pastora Romy, de chamar de ecumenismo, essa espécie de articulação que existe entre todos esses grupos, o ecumenismo do mal, o ecumenismo de negação. Na verdade, a gente não deveria chamar mesmo de ecumenismo. Concordo com o padre Paulo, com a pastora Romy, de que ecumenismo é sempre a promoção da vida, né? Do diálogo, da liberdade. Então, a gente deve chamar isso aí de uma união oportunista, de uma articulação de oportunidade, de conveniência, mas nunca de ecumenismo. E o padre Paulo também se referiu à questão do homeschooling, né? Homeschooling é uma pauta muito importante, não só na América Latina, como nos Estados Unidos, dos movimentos fundamentalistas. Ele nasce nos Estados Unidos por lideranças evangélicas ligadas ao partido Tea Party, que é um partido de extrema-direita nos Estados Unidos, né? Então, é uma pauta da extrema-direita e que tem a ver com a ideologia neoliberal, da retirada do Estado no cuidado da educação, do individualismo ao extremo, porque tira as pessoas dos relacionamentos, ficam dentro de casa, né? A criança, o adolescente. Então, isso é uma coisa muito nociva, que a gente tem que ter muito cuidado e é uma pauta de grupos de extrema-direita. Por último, uma questão também da leitura da Bíblia, que o padre Paulo se referiu, e que nos fundamentalismos é muito importante a gente observar isso. Alguns vão dizer que a leitura da Bíblia é literal. Ela não é literal, não. Se ela fosse literal, a gente tinha outras atitudes por aí, né, gente? Na verdade, a leitura da Bíblia é seletiva e conveniente para justificar aquilo que se defende. Não é literal. Se fosse leitura bíblica literal, a gente tinha gente fazendo um monte de coisa aí que a gente achar até esquisito. Mas não, é uma leitura seletiva. Pinça-se elementos bíblicos que possam justificar aquela ideologia que se defende. Então, tem elementos aí bastante significativos para refletir. E o pastor Ferrarese traz uma temática muito importante para a gente, né? Reafirmar que fundamentalismo é um extremismo. Os fundamentalismos são extremismos. Fundamentalismos não são sinônimo de conservadorismo. Conservadorismo é uma tendência social que está dentro do espaço democrático, que está dentro do espaço religioso. As pessoas podem querer conservar elementos, defender a conservação de elementos, sejam relativos à fé, sejam relativos à política. A questão é o ultraconservadorismo, é o extremo conservadorismo, que aí sim quer negar todo e qualquer espaço para aquele outro, para a diversidade, para a diferença, né? E esse ultraconservadorismo, esse extremismo, alimenta
a chamada extrema-direita política, do ponto de vista religioso, inclusive, né? E aí, em cima daquilo que o pastor Ferrarese disse, a gente deve lembrar que os fundamentalismos vivem de inimigos, eles se alimentam de inimigos, eles criam os inimigos. Então, precisam de opositores para poder combater, a palavra combate, fazer guerra, está muito forte nesse sentido, e se alimentam de fake news, se alimentam da desinformação para alimentar essa guerra, né? Como o pastor Ferrarese disse. O pastor Ferrarese também levantou um tema muito importante, que é a questão da colonização. Nós somos um continente colonizado e que não nos libertamos da colonização. A gente se fez independente nos nossos países, mas a cultura colonial da dependência, do autoritarismo, ainda está muito presente. A gente vive essa cultura em termos de governos. Basta ver aí os ruralistas, né, que vêm do tempo das capitanias hereditárias, que tem tanto poder, o patriarcalismo, os racismos tão fortes na nossa sociedade que vem dessa herança colonial. Então, a lembrança do pastor Ferrarese também foi muito importante dessa questão do colonialismo, que é muito forte em termos culturais e que é alimentada por uma perspectiva religiosa, né? Tem religião que alimenta isso, né? Então, isso é muito importante para a nossa reflexão. Bom, só quis demarcar esses destaques em cima do que foi apresentado e que a gente use agora aí de um tempo que a gente tem, temos um bom tempo aí, 25 minutos, que a gente tem para conversar. O diácono Amaury está inscrito, eu não vejo outras inscrições. Enquanto outras pessoas quiserem se manifestar, eu passo a palavra ao diácono Amaury. A gente combinou que as pessoas terão 3 minutos para conversar e para a gente poder dar bastante oportunidade para as pessoas que estão aqui na sala. Então, diácono Amaury, a palavra é sua. Obrigado, minha querida. Só fazer uma ilustre referência aí, o padre Amaury Paixão, aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, nosso querido companheiro da Comissão de Diversidade Religiosa da OAB Minas. Ele é o presidente da comissão, né, se tornou um grande parceiro nosso do CONIC, também com presença e abertura para o trabalho junto da Comissão de Ecumenismo da CNBB, já participou, inclusive, da comissão em outras épocas. A nossa querida secretária executiva do CONIC Nacional, a pastora Rombenck, que está aqui conosco também, né, Janete Alves, do Movimentos Focolares, participa do CONIC Minas, também está conosco. Teve algumas pessoas que entraram, mas eu acredito que por causa da chuva, aqui mesmo, minha região, o pessoal brincou mais cedo, a Magda falou que estava caindo temporal lá para o lado dela, que caiu uma chuva forte agora, e eu vi que algumas pessoas, nós chegamos a ter 20 pessoas, nesse momento estamos com 17, né? O padre Jean Franco, né, está aqui conosco também, padre Núbio, da Comissão de Ecumenismo, está conosco, Ana Maria, também da Comissão de Ecumenismo, é lá da Diocese, se eu não me engano, de Itabira e Coronel Fabriciano, e tem uma pessoa representando, acho que o próprio padre Jean Franco, que é da Pastoral Carcerária Nacional, está conosco aqui. Então, só para fazer essa referência. Bem, das provocações que, né, os três nos levantaram, né, eu pessoalmente levantei algumas questões. Recentemente eu tive a oportunidade de pesquisar e assessorar um bate-papo, também virtual, sobre a questão da decolonização, né, que é uma proposta que está no meio acadêmico, mas vai avançando também para os movimentos sociais, para os coletivos, a partir da perspectiva das igrejas cristãs. Como decolonizar os fundamentalismos, né, ou pelo menos exercitar um pouco, né, decolonizar os fundamentalismos cristãos. Uma outra questão, dentro da conjuntura nossa, pergunto aos três assessores nossos, a questão do trabalho de base parece que fica um pouco inviável, porque os fundamentalismos hoje eles têm acesso a recursos financeiros, recursos tecnológicos, têm uma presença muito forte, né, nas bases, pensando aí tanto como católico que sou, né, nas igrejas católicas, através da renovação carismática, através dos movimentos, especialmente os movimentos conservadores que estão crescentes dentro da igreja católica, e percebo também nas igrejas evangélicas, especialmente nas igrejas mais independentes, menos ligadas, né, a comunhões ou a tradições. Mas como chegar no povão para poder ajudar a ter essa visão de uma manipulação, como, não sei, exercitar um pouco essa, na realidade, né, para que a gente possa dialogar e superar esse fundamentalismo.
E aí uma pergunta que, para mim, é um pouco ainda incipiente a pergunta, né, quer dizer, as respostas, mas eu creio que vocês possam nos ajudar. O que une, né, o ecumenismo do mal, o que aproxima católicos e evangélicos e igrejas e mercado e outros ambientes fundamentalistas, né? E o que diverge, né, pelo menos dentro do fundamentalismo cristão, né, o que diverge do fundamentalismo cristão evangélico do cristão católico? Obrigado. Obrigada. Então, vamos ouvir agora a pastora Mara, que vai fazer sua intervenção. Se alguém mais quiser, a gente pode fechar o bloco com mais uma terceira. Bem, a gente sabe que é um tema vasto e complexo, né? Eu gosto dessa frase que foi trazida pelo professor Ferrarese, quando ele diz, ou dessa análise, quando ele diz que religião ela entra em cena como instrumento regulador, né? Mas eu fiquei pensando no tema do nosso seminário, né? Fundamentalismos, dialogar para superar. Com quem que a gente está propondo diálogo? Há possibilidade, e a gente tem instrumental, né, desenvolvido para isso. Por quê? Dialogar com quem para superar? Eu sou meio Márcia Tiburi. Eu não sento à mesa com fascista, porque simplesmente são campos absolutamente diversos de entendimento de mundo e é possível dialogar, né? E eu acho que a gente também perde de vista e deveríamos fazer autocrítica. Eu acho que as nossas igrejas cristãs tradicionais, elas são fundamentalistas, conservadoras. O que se tem na história da igreja são lapsos e ciclos de levantes, eu coloco isso sim a título de provocação. Eu acho que temos ciclos ou levantes de libertação, né, libertários e que são suplantados continuamente por uma eclesiologia da institucionalidade. Nós não somos igrejas do Evangelho, nós somos igrejas conservadoras. E hoje, o que nós estamos chamando de neoconservadorismo simplesmente descortinou o que são as comunidades cristãs tradicionais ou históricas. As pessoas que hoje apoiam neofascistas estavam sentadas do meu lado, no banco da escola, no banco da igreja. Se rebelaram. Nós descortinamos uma face assustadora das nossas igrejas. Não é lá fora, não é no Afeganistão, não sei o que, claro que é, né? Porque é extremamente doloroso enquanto humanidade que habita essa casa comum única que nós temos para viver. É assustador, é terrível o que aconteceu e acontece no Afeganistão. Mas a minha análise é de uma grande... Bom, primeiro dizer isso, né? De que e nos perguntarmos e nos autocriticarmos se nós não nos tornamos, enquanto cristandade, coletivos da institucionalidade e do conservadorismo, apenas descortinado, porque tudo é oportunidade. Então, hoje, nós temos, por exemplo, no Brasil, um desgoverno, né, horroroso, desculpa, estou passando de 13 minutos, mas dá licença, eu vou falar só mais um pouquinho. Um governo que propicia e oportuniza que exatamente os conservadores, os que não querem discutir os temas da contemporaneidade, que querem manutenção de status quo, que não querem negros sentados nos bancos das nossas igrejas metodistas, luteranas e etc., que se apresentaram porque lhes foi oportunizado algum acesso à palavra ou à presença, né? Um acesso que estava contido. Isso é muito importante nós analisarmos, e eu acho que é um diálogo interno, muito antes do que
para fora. Então, por isso que eu disse, o que né, fundamentalismos, dialogar para superar com quem? Né? Com quem tem um... Dá para dialogar com os fundamentalistas ou nós temos que exatamente fazer um diálogo muito mais para dentro, né, do que para fora? E a outra questão que eu ia dizer, que é a questão da negação, eu já falei, né, aí na minha intervenção, a negação dos temas da contemporaneidade numa, né, que para mim é isso que também o fundamentalista quer. Ele não quer discutir a liberdade quanto à transgeneridade ou a sexualidade livre das pessoas, mas ele quer dizer que, bom, isso não se discute porque na Bíblia ou no escrito religioso nós queremos somente falar da Bíblia. Aliás, na minha igreja tem surgido isso. Nós não queremos falar do que é do mundo. Então, uma negação terrível, uma afronta até aos temas da contemporaneidade. Isso estava só adormecido, gente, né? E isso vem e se torna vivaz. Então, seria uma pequena contribuição aí para também esquentar o diálogo. Obrigada. Então, a gente vai fechar esse bloco agora. Eu já estou colhendo inscrições para um segundo bloco. Peço, então, ao Padre Paulo e ao pastor Ferrarese que comentem em cima dessas questões que foram colocadas. Por favor, a palavra é de vocês. Padre Paulo, só um instantinho, Magali. Eu tinha notado uma coisa que eu não quero deixar de falar. Eu também acho, e aí também coloco para vocês, que nós, enquanto cristianismo, um grande campo religioso, por exemplo, nós nos perdemos na nossa fundamentalidade. O que eu quero dizer com isso? Exatamente esse momento em que se oportuniza, nós não vamos mais a raiz, né? Então se perde a fundamentalidade, que é exatamente outra coisa, né? Se contrapõe aos fundamentalismos. E essa crise o cristianismo enfrenta. Obrigada. Então, Padre Paulo, vamos começar com você? Pode ser, obrigado. Então, quanto à questão que o Amaury levanta, né? Ele toca lá na questão dos trabalhos de base, né? A gente ouve de todos os setores isso, que nós perdemos as bases, etc. e tal. E como voltar a isso hoje, quando nós temos essa ultradireita em todo sentido, fazendo esse trabalho de massas, com robôs, etc. e tal, né? Eu penso que essa questão é uma questão em aberto e que nós temos que responder. Por quê? Essa semana, ouvindo ainda, não sei se alguém conhece o Rudá Risse, né, fazendo uma análise de conjuntura, ele dizia isso. Lá na base, o pessoal que está lá no dia a dia, ele percebe, inclusive, a ação religiosa, quando você vai lá e consegue, de alguma forma, apontar melhoria para a vida daquela pessoa. Então, o grupo vai ser relevante quando faz isso. E ele analisa que essas nossas bases já não votam mais em Bolsonaro, porque fizeram uma promessa, eles acreditaram nos robôs e não viram isso se concretizar. Como a gente fazer isso hoje, ainda mais em tempos de pandemia, que a gente não sabe até quando que vai essa situação. Então, a gente tem falado muito, mas temos que buscar. Eu também acredito que temos que ir às bases e não podemos, para ir às bases, deixar de lado de todos os recursos atuais que nós temos que não tinha antigamente. Outro dia alguém questionava em nível de CNBB o seguinte: falamos muito de círculo bíblico com saudosismos, que aquela realidade não existe mais, de fato. Mas a gente pode, eu conheço alguns poucos grupos que fizeram isso nesse tempo de pandemia, quando as celebrações presenciais foram fechadas, que ofereceram materiais para reflexão em família. Eu fui convidado a umas 2 delas, tinha um pessoal de São Paulo, por exemplo, com família no Nordeste, gente até do exterior, era um círculo bíblico ali. Então, acho que a gente precisa descobrir esse meio. Fui provocado hoje por uma pessoa também para começarmos a conversar sobre essa questão de como que os grupos direitistas atuam fortemente no YouTube, etc. e tal, e a gente tem conteúdo, tem material, mas fala demais, e as nossas, quem tem canal no YouTube, não tem muitos nem seguidores. A gente tem debatido isso também. Então, a gente precisa apropriar-se dessas novas tecnologias e uma nova maneira de pensar. Conversando com uma outra pessoa numa outra linha, ela falava o seguinte: olha, estou trabalhando com vários jovens comigo. Todos têm muita facilidade com as redes, mas se eu peço para produzir um material mais profundo, fazer uma análise, entra em crise.
né? Então, a gente tem que avaliar todo esse contexto novo, tem que aprender com eles e fazer um... Tá, essa é uma questão bastante séria. A questão do que une o mercado, né, e as igrejas pentecostais, o que eu penso todo esse pensamento, né, da teologia da prosperidade, que bebe da teologia da batalha, essa coisa toda, né? Nós temos que levar em conta o seguinte: nós temos diversos fatores aí do ponto de vista econômico, financeiro, que é o fim do socialismo real, que tirou dos grandes financistas europeus o medo de se tornarem comunistas. Então, agora, eles querem retirar todo o estado de bem-estar social que foi construído no pós-guerra, após a queda do Muro de Berlim. Isso não oferece mais perigo. Nós temos toda uma questão levantada pelo Ladislau Dauber, por exemplo, né? Lembrando de um autor que cita isso, que o mundo hoje é operado não por aqueles empresários que ainda pegam dinheiro do imposto e criam empregos, né? Mas por aqueles que capturam todo o recurso do Estado e não criam nada. E para esse pessoal não tem ética, não tem nada, e vai tudo nessa linha. Né? E essa questão de que, no meio que bebe da teologia, da prosperidade, a gente vê isso nos meios carismáticos, para não falar outro nome, que é uma discussão também se é carismático, se é pneumatológico, se é o que, católicos. É o seguinte: eu faço um acordo com Deus. O acordo o que é? Eu aceito Jesus em minha vida e sou fiel no dízimo. Então, Jesus vai me libertar de todo mal, me concedendo bens financeiros, né? Materiais. Então, aquele carro que eu tenho, que eu colo um adesivo, né? Foi Deus quem me deu. E a gente tem 200 questões sobre isso. Eu falo às vezes nas missas, né? Aquilo que Deus nos dá é para ser partilhado com todos. Eu vou começar a requisitar uns carros desses, né? Para ajudar alguém. Não é essa a ideia? Concordo muito aí com a Mara que disse, né? Com quem que eu vou sentar para dialogar? Eu acho que o nosso diálogo ainda é interno, porque eu também me recuso, até onde eu consegui perceber, de dialogar com o fundamentalista, até porque, até onde as poucas oportunidades que eu tive hoje, eles não querem nos ouvir. Eu acho que não é nem da gente querer também, né? A gente percebe que o diálogo, quando eles são educados, porque é o padre, pelo menos a gente tem vários padres aqui no grupo, um bispo, a gente sabe da situação, se é no meio católico, eles ainda têm algum respeito, porque eles agridem nas redes sociais, mas pessoalmente tem algum respeito, aí eles mudam de assunto, né? Ele começa a falar de coisas amenas, mas também não estão dispostos a nos ouvir, eles têm as verdades prontas e pronto, e acabou. Então, acho que a gente precisa dialogar primeiro, Mara, entre nós, afinarmos muito, ver quais são as dificuldades que temos, pontos em comum, enfim, precisamos encontrar uma saída de tudo isso também. E depois a questão que a Mara coloca, né, que nós temos na igreja os ciclos de liberdade, libertação e tal, é uma velha questão que a gente discute na teologia, que é o seguinte: quando a igreja se institucionaliza, ela vai passar a defender a instituição, não tem outro jeito. Agora, uma igreja só carismática, como é que seria, né? Aí é tudo isso, mas, de fato, a instituição, quanto mais centralizada, vai tendo mais história, mais dificuldade ela tende a abrir-se aos ventos do Espírito. E a gente vai ver que essas iniciativas vão surgindo e depois vão se institucionalizando também, né? No meio católico, a gente percebe muito isso. Surge uma iniciativa muito boa, o Vaticano II propiciou várias delas, você pode olhar assim com várias restrições, mas olha, aqui parece que é alguma coisa boa. Aí, de repente, está lá na paróquia, na diocese, pedindo bênção para o padre, para o bispo, para a freira, não sei para quem mais, para ficar acomodadinho no seu guarda-chuva, faz umas briguinhas aqui, outras ali, mas aí já começa a defender a instituição, e aquilo que parecia novidade, que até nos incomodava, nos fazia refletir, desaparece. Então, eu vejo um pouco por aí. Obrigada, pastor Ferrarese. Sim. Obrigado, Amaury e o pastor Amara, pela intervenção de vocês, pela palavra de vocês. Gostei muito de ouvir ali o padre Paulo, enquanto ele ia analisando também, né? Obrigado pela pergunta de vocês. Bom, primeiro vou pensar um pouquinho na questão do diácono Amaury, né? Olha, Amaury, eu entendo que
basicamente o que une, porque uma das questões que você levantou, pelo seu entendi bem, foi o que une e o que difere entre o fundamentalismo católico romano e o fundamentalismo evangélico. Eu acredito, numa visão assim mais rápida, sem maior profundidade, que o que une católicos e protestantes e evangélicos nos fundamentalismos é o ultraconservadorismo, sendo que ele tem a sua roupagem própria no ambiente católico e a roupagem própria no ambiente protestante. Eu sempre militei na área ecumênica. Eu sou pastor em Minas há muitos anos e a nossa igreja metodista, a Magali sabe muito bem disso, ela é distribuída em regiões eclesiásticas. Então, eu sou de origem de São Paulo, mas eu me transferi para Minas e trabalho em Minas e Espírito Santo já há muitos anos, décadas. E eu sempre atuei na área ecumênica, nas terras de Minas Gerais, Espírito Santo, e participei de vários movimentos em defesa de direitos humanos, e já representei a Igreja Metodista, inclusive, em organismos ecumênicos aqui em Minas Gerais, no Espírito Santo. E hoje a gente tem uma maior dificuldade, né, de participar, de representar a igreja, porque a própria igreja se fechou ao diálogo ecumênico, pelo menos em termos oficiais. A Magali sabe muito bem disso, que a Igreja Metodista era oficialmente membro do CONIC, né? E a igreja, num concílio geral, decidiu pela retirada do CONIC. Isso não quer dizer que os pastores e pastoras não possam continuar tendo uma atuação ecumênica, mas oficialmente a igreja se retirou do CONIC. Então, isso é o quê? É um ultraconservadorismo, né? Quando o padre Paulo falou, eu fiquei até admirado, viu, padre? Quando o senhor falou que tem na Igreja Católica vários segmentos tentando fazer retroceder a Igreja Católica para além das conquistas do Vaticano II, para além das conquistas de Medellín e de Puebla. O senhor não citou Medellín e Puebla, mas eu já cito aqui porque são uma aplicação do Vaticano II para a América Latina, né? Então, quando o senhor fala que tem segmentos tentando trazer aquela igreja anterior ao Vaticano II, eu fiquei até assim admirado. A gente sabe que tem, mas quando você ouve um padre falar, parece que assusta mais, sabe? Quer dizer, é um ultraconservadorismo, né? Contra até as ações inovadoras do Papa, do atual Papa, né? Então, assim, do Papa Francisco. Então, eu vejo aí, Amaury, que é o ultraconservadorismo que une católicos e evangélicos. Agora, como a leitura bíblica é bem divergente em alguns aspectos, né, entre católicos e protestantes, eu acho que o que difere um pouco aí é a leitura e a interpretação bíblica, né? A hermenêutica bíblica. Então, eu diria assim, a hermenêutica bíblica difere um pouco, mas o ultraconservadorismo une, né? Nós, hoje, metodistas, por exemplo, enfrentamos muitas dificuldades, e eu já entro na questão da pastora Mara. A gente enfrenta muitas dificuldades hoje até para o diálogo interno. A Magali é metodista, acho que é capaz de... Acho que concorda comigo. Nós temos dificuldade até do diálogo interno, né? Cada vez mais grupos querendo fazer a igreja retroceder, né? E não avançar nas conquistas, na visão, né? Teológica, eclesiológica. Então, sabe, Mara, eu concordo com você. Gostei muito dessa sua fala, que aquilo que estava oculto descortinou, né? A gente foi assim impactado por uma série de atitudes e ações e pensamentos que vieram à tona nesse cenário novo que estamos vivendo, revelando o que a gente não imaginava, né? Quer dizer, grupos extremamente conservadores, ultraconservadores dentro da própria igreja. Eu lido com essa dificuldade dentro da minha própria igreja local. E se eu não tomar cuidado, eu não consigo nem pastorear a igreja, né? Porque se eu perder o cuidado pastoral, o tino pastoral, eu vou entrar em rota de colisão com a igreja e não vou conseguir nem pastorear a igreja. Há uma dificuldade muito grande hoje do diálogo interno, mas eu concordo com você, nós temos que promover esse diálogo interno. Eu termino minha fala dizendo o seguinte: dialogar com o outro é difícil, mas nós temos que pensar num caminho de diálogo, né, dentro do possível, para fazer aí negociações. Agora, eu termino dizendo o seguinte, Mara, eu sinto falta do tempo que as igrejas, a minha própria,
falo agora a partir da igreja que eu trabalho, quando a igreja se posicionava mais claramente. Eu me lembro que no ano das diretas já, em 1984, a Igreja Metodista se posicionou claramente através de documentos em favor da Assembleia Constituinte, das diretas já. Nós tínhamos respaldo até para ir para as ruas, com o documento da igreja a favor das diretas já. Eu participei ativamente desse movimento, na época eu era pastor em Vitória. Cheguei a ir para Palanque, discursar pelas diretas já, e a gente tinha um respaldo do documento da igreja. Eu sinto falta desses posicionamentos oficiais que a igreja pode tornar públicos, sabe, para a sociedade, em defesa de direitos, direitos civis, etc. Eu acho que é uma forma também de atuar profeticamente na sociedade. A gente vai para o último bloco. Antes disso, convidar vocês a lerem os comentários que estão aí no chat, comentários bastante interessantes, do padre, padre Gianfranco, pastora Rome, Manuel, agradeço os comentários. O padre Paulo Adolfo também comenta aqui, né? Então, vale a pena observarem, o diácono Amauri também. Convido vocês também a esse livro eletrônico sobre a pesquisa dos fundamentalismos. No final, ele oferece 10 possibilidades de superação, 10 desafios de superação dessa realidade. E entre esses 10 desafios estão esses temas que foram colocados aqui agora, como o trabalho de base, mas fazendo a pergunta, quando a gente fala trabalho de base, que bases são essas? Quem são as bases hoje? Hoje, quem são essas bases? Né? Então, é uma pergunta forte que tem que ser respondida. Dialogar com quem? Mas a gente tem que aprender quem são esses fundamentalismos. E esses fundamentalistas a que a gente se refere, quem são eles? Quem são esses grupos? Você desnudar isso, compreender essa realidade, para não gastar energia buscando diálogo onde não pode haver diálogo, mas gastar energia com diálogo onde vale a pena investir, né? Então, mas para fazer isso é preciso ter um mapa. Quem são esses? Dar nomes. Aí fala fundamentalistas, mas quem são esses? Né? Quem são esses grupos? De quem a gente está falando, né? Então, são desafios importantes. Então, vou passar a palavra, então, à irmã Magda, que se inscreveu. Com ela a gente fecha, porque já estamos pertinho das 9h30. Promessa de encerramento é 9h30. A gente não pode fazer fake news aqui. Se a promessa foi feita, a gente vai cumprir. Então, a irmã Magda vai fazer sua colocação. A gente devolve, então, depois para o padre Paulo e o pastor Ferrarese e fechamos. Vamos lá, Magda, a palavra é sua. Ok, obrigada. De certa forma, algumas coisas foram contempladas. Eu creio que é importante essa clareza de que o fundamentalismo começou a preocupar lá em 1970, pois ainda hoje muitos acreditam ser exclusividade de religião muçulmana, de certa forma foi colocado. E o histórico, o conhecimento, a educação, que ilumina, amplia o olhar, não importa mais. Aparecem as informações que são buscadas num clique, em 1 minuto. Mesmo se são verdadeiras ou não está fazendo hoje essa diferença, né? E mesmo que os fake news tem sido considerado verdade. E aí o que bate em relação aos fundamentalistas que acreditam que somente eles estão com a verdade, somente eles são verdadeiros e que o outro é errado e que o erro deve ser combatido. Então, as pessoas. Aí nós vivemos esses conflitos, né? Religiosos, políticos, sociais, familiares, diante dessa nova realidade, né? Porque o fascismo é essa forma de ver as coisas muito fechadas, o que eu até coloquei no início. E se nós falamos para nós mesmos ou internamente, então nós vamos ter que aprender a ouvir. Porque se nós não iniciarmos esse diálogo a partir de nós, então, para poder ir para fora, o externo, como é que nós vamos enfrentar esse tipo de radicalismo, de fundamentalismo?
Era isso que eu queria colocar. Obrigada. Então, devolvo a palavra, que já serão as palavras finais do Padre Paulo e do Pastor Ferrarese, e depois a gente devolve para a organização. Obrigado. Então, a minha palavra final é de parabenizar, né, a organização deste seminário, agradecer o convite para participar. Creio que pela presença, os comentários aqui, todas as falas, sobretudo a da Magda, fica latente que é um assunto que nós precisamos continuar e dedicarmos mais a isso, né? Até para aprofundar esse diálogo interno, conhecer os fundamentalismos com quem vamos dialogar, quais são as estratégias, tudo isso. E aqui eu lembro o pensamento de Dom Helder Câmara, né, já que eu sou do CEFEP, Centro Helder Câmara, que nessa luta social e tudo mais, nós somos minorias abraâmicas, né? Não vamos ter ilusão que vamos trazer todo mundo, que vai ter uma live dessas com 10 mil pessoas, que vai ser, enfim. Mas nós precisamos ser persistentes, continuar e ter certeza de que esta é a proposta que Deus tem para nós, e que se nós não fizermos isso, outros dificilmente o farão. Então, vamos continuar juntos aí, no que precisarem, podem contar conosco aqui do CEFEP. Abraço a cada uma, cada um. Obrigada. Pastor? Sim. Bem, eu quero, antes de encerrar, resgatar uma fala da pastora Mara, que eu achei muito interessante, quando ela diz que nós temos ciclos e levantes de libertação que são continuamente suplantados, né, pela instituição. E é verdade, nós realmente vivemos esses ciclos, esses levantes de libertação que a gente luta para trabalhar, para conquistar, e de repente eles são suplantados por visões ultraconservadoras, né? Então, eu acho, Mara, eu entendo, Mara, que a gente tem que continuar lutando, né, para fazer esse ciclo girar, sempre resgatando aí essa visão libertadora da missão da igreja e do evangelho. Eu quero agradecer a vocês pelo convite, obrigado pelas considerações da Magda também, concordo com ela, nós temos que ter esse diálogo interno mesmo, descobrir caminhos para dialogar internamente com o outro, temos que saber quem é esse outro, onde que ele está, né? Também concordo com o Padre Paulo, a nossa militância, gente, ela é muito difícil. Quem trabalha com missão, com teologia, é difícil, né? A gente não sempre vai ser um trabalho árduo, né? De pouca gente, mas esse trabalho com gente qualificada, ele é muito importante, porque a sociedade não está, né, voltada para essas discussões. Então, igual o Padre Paulo falou, a gente não vai ter para chegar a fazer uma live com 1000 pessoas, né? Mas, mesmo assim, nós temos que continuar trabalhando, né? Essa é a nossa tarefa. Eu quero agradecer a vocês pelo convite. Eu coordeno o curso de teologia aqui em Belo Horizonte. Estamos lutando também com muitas dificuldades. A pandemia também nos afetou muito. A instituição metodista está muito afetada por dificuldades financeiras e também pela pandemia. Mas a gente vai lutando aqui em Belo Horizonte em defesa de um curso de teologia de qualidade, né? E eu quero também agradecer a vocês, porque esse evento aconteceria algumas semanas atrás, mas na semana em que aconteceria, minha esposa sofreu um infarto, como eu disse para vocês, né? Ela ficou hospitalizada 10 dias e foi uma situação muito grave, e eu fiquei totalmente impossibilitado de participar do evento. Então, eu agradeço muito que vocês adiaram, porque me deu condições de reorganizar minha vida e poder participar hoje. Minha esposa está se recuperando, fez os cateterismos necessários, angioplastias, foram 3 angioplastias, e está se recuperando em repouso em casa e melhorando um pouquinho a cada dia. Muito obrigado, viu? O nome dela é Lucelena. Muito obrigado pela compreensão de vocês. Obrigada. Então, agradeço muito as 2 reflexões que foram trazidas, também as intervenções ricas, né, densas, que nos colocam aí tantos desafios, as que foram colocadas no chat também. E esse assunto não termina, né, gente? A gente vai se despedir aqui, mas ele fica para as nossas preocupações, reflexões, novos encontros. E aí eu devolvo, então, a palavra ao diácono Amaury para o nosso encerramento. Obrigada. Muito bem, que maravilha, plagiando a pastora Home, né?
belíssima e excelente atividade com reflexões primorosas. Professora Magali, um prazer conhecê-la, mesmo que à distância ainda, né, mas agradecido demais o seu generoso coração e a sua capacidade intelectual, o material muito rico, tive a oportunidade de lê-lo. Professor Ferrarese, uma alegria estar contigo de novo, tivemos a oportunidade de acompanhar as duas formações que o senhor fez para a OAB, né, para a Comissão de Diversidade, muito bacana, muito aprofundado. Acho que tem um material muito rico para ser compartilhado do senhor também, assim como da professora Magali. Padre Paulo, suspeito de falar, porque fui até seu aluno no Cefep, né, lá no curso do CMM, né, sobre doutrina social, e outras lives que eu já pude acompanhar e ver, né, dessa apresentação do senhor sobre esse tema também, muito rico. Outro que tem um material muito bacana para a gente estudar. E aí eu já até compartilhei nos grupos da OAB, no grupo do CONIC Minas e da Comissão de Ecumenismo, material da professora Magali. Se o professor Ferrarese e o Padre Paulo quiserem compartilhar algo também, pode me enviar que a gente reparte com os demais. É um desafio nosso, Magda, para Dom Francisco, eu e os demais companheiros e companheiras da comissão, pensarmos uma agenda formativa ano que vem, né? Nós fazemos esses encontros bimestrais, de repente, né, pode entrar na nossa, né, reflexões aí, a proposta de aprofundar, porque foi pedido aqui, 3, 4 pessoas pediram para aprofundar nessas temáticas, né, com os viés que foram tragos, muito ricos. Também o próprio CONIC Minas, e aí puxando, né, a sardinha para nós, junto com a pastora Home, de repente promover, né, alguma atividade conjunta, CONIC, né, Minas Nacional, de repente outros regionais, né, com abertura junto com a CNBB, com a Comissão de Ecumenismo, que o Dom Francisco pode abrir esse diálogo com a gente, mesmo CONIC Minas, CONIC Nacional já tem esse canal aberto lá com CONIC, com CNBB Nacional, mas a gente pode estreitar mais a conversa através do Dom Francisco, ampliar oportunidades a gente aprofundar esse tema. Agradecer mais uma vez o esforço de cada um e de cada uma, a doação do trabalho, do tempo de cada assessor, também de cada um que colaborou na construção desse seminário, tanto na Comissão de Ecumenismo da CNBB, né, o nosso CONIC Minas, a Comissão de Diversidade, né, Religiosa e Laicidade da OAB. Então, só agradecer, pedir que o Deus da vida os abençoe e as abençoe muito, imensamente, os cumule e as cumule de muitas graças para vencermos essa pandemia, vencer esse Covid, esse vírus que nos trouxe esse exílio, né, essa nova Babilônia para nós, mas que também nos ajude a vencer os outros vírus, né, como nós falamos, do fundamentalismos, né, da intolerância, dos fanatismos, do desemprego, do ódio, da indiferença, né, do sofrimento do outro, da outra e da criação. Então, pedir que, né, possamos ser abençoados nessa noite por esse Deus, essa divindade que nós amamos, que chamamos de Pai e Mãe, que possa, né, com seu Filho Jesus, derramar sobre nós muitas e copiosas bênçãos, nos guiar nesse caminho forte, desafiante, né, da causa ecumênica, né, da causa interreligiosa, acima de tudo da causa humana, da causa da vida, como bem falou insistentemente a professora Magali, né, e que todos e todas tenham uma noite, né, primorosa de descanso com Deus da vida.